Tradição e evolução pra educação. Gente preparada pra educar, levando a sério o ser humano. Olá, segundo ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar a respeito dos seres vivos e dos seres não vivos, tá? Para falar sobre isso, eu trouxe para vocês aqui um peixinho. Olha só, quem conhece peixe aqui? Esse peixe, ó, coloração vermelha, né? Tem várias cores, tem o azul, tem o amarelo, tem o rosa. Esse aqui é um peixe chamado de peixe beta. Vamos ver se vocês conseguem enxergar, eu acho que assim dá para vocês verem melhor, ó. Tá vendo? Vocês conseguem perceber que ele está movimentando as suas nadadeiras? Movimento. Essa é uma das características dos seres vivos. Os seres vivos se movimentam. Eles respondem ao ambiente. Professor, mas as plantas são seres vivos. Elas se movimentam também? O movimento das plantas é um pouco diferente. Como que elas se movimentam? Elas movimentam, por exemplo, expondo as suas folhas à luz solar, porque elas precisam da luz solar para fazer um processo conhecido como fotossíntese. Então, as plantas também respondem a esse movimento. Outra característica dos seres vivos, além do movimento, se nós colocarmos dois animaizinhos desse aqui, dois peixinhos, né, com o passar do tempo eles podem produzir filhotes. Então, outra característica dos seres vivos é a reprodução. Todo ser vivo se reproduz. Além disso, eles precisam de alimento, né? Ó, vou colocar aqui um grãozinho aqui para vocês enxergarem, ó. Bem pequenininho, ó, aqui no meu dedo. Vou colocar aqui para ele. Ele já se alimentou hoje, mas o que eu quero dizer para vocês? Que os seres vivos precisam de alimento para manter suas atividades, porque eles respiram, eles se locomovem, eles se movimentam, então eles precisam de alimento, inclusive de água, tá? Então é uma outra característica dos seres vivos, a reprodução, a alimentação, né? A reação, como nós falamos, que é essa característica do movimento, tá bom? E outra característica é que todos os seres vivos são formados por células, né? As células são as unidades mais pequenininhas que formam os seres vivos, né? Um peixinho desse aqui, ó, é formado por bilhões de células que vão formar o corpo dele e todas as suas estruturas. Agora, quando eu olho para um elemento que não é vivo, e aí como exemplo aqui eu trouxe para vocês essa rocha, tá? Essa rocha, ela não tem movimento, eu posso deixar ela parada aqui sobre a minha bancada por anos, que ela não vai se movimentar se ninguém vir aqui e trocá-la de lugar. Então ela não tem movimento, o ser vivo não tem os seres não vivos não tem movimento. A temperatura dela também, aqui está a temperatura ambiente, então ela varia conforme a temperatura do ambiente. Se eu colocar no sol ela fica quente, se eu deixar aqui ela fica fria. A maioria dos seres vivos não, né? Eles têm temperatura um pouquinho diferente da temperatura do ambiente, tá? Não se reproduz. Jamais essa rocha vai se reproduzir em duas, a menos que eu quebre ela, mas não é possível ela se reproduzir. Então os seres não vivos não têm essas características de reprodução, de movimento, né, da temperatura e assim por diante. Outros elementos que não são vivos, tá? Outros elementos que não são vivos. A luz solar é considerado um elemento não vivo, a própria água, né? O vento são elementos não vivos, assim como as rochas e os minerais que formam o Sol, tá bom? Na sequência, a gente já vai falar um pouquinho sobre biodiversidade, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido e entendido os conceitos de seres vivos e não vivos. Abração, até mais! Continuando a nossa aula, nós já falamos sobre as diferenças dos seres vivos e dos não vivos e agora nós vamos falar um pouquinho sobre biodiversidade. A biodiversidade nada mais é do que a variedade de seres vivos que nós vamos encontrar no ambiente, tá? Essa variedade de seres vivos ela vai ser diferente de acordo com o tipo de ambiente do planeta Terra. Então eu trouxe aqui para nós uma representação do globo terrestre e uma representação do Sol. Quando nós observamos aqui, ó, o planeta Terra, ele gira, né, em torno dele mesmo e em torno do Sol, nós percebemos que há uma diferença de luminosidade, né, de acordo com a região do planeta Terra. Então nós percebemos que essa região aqui, ó, os raios solares, eles incidem com maior intensidade. É muito mais claro e muito mais quente, está muito mais iluminado.
Ao passo que as regiões polares, como por exemplo aqui o Polo Norte ou o Polo Sul, eles são fracamente iluminados. Então, em decorrência disso, o que nós vamos ter? Ambientes de baixa temperatura, aqui no Polo Norte, no Polo Sul, e ambientes com elevada temperatura. O que isso vai influenciar? O sol ele é necessário para o desenvolvimento das plantas, então a maior quantidade de sol, a gente vai ter um desenvolvimento das plantas muito maior. E as plantas também elas precisam da água na forma líquida, tá? Então nós vamos encontrar uma grande diversidade aqui de plantas e animais nessa região, porque a água gelada, água sólida, na forma de gelo ou de neve, as plantas e os seres vivos em geral não estão adaptados a essa condição. E aí, para a gente falar mais um pouquinho sobre isso, eu preparei 4 ambientes aqui para a gente falar um pouquinho das características que esses ambientes têm. Vamos lá, pessoal. O primeiro ambiente que eu trouxe para representar os polos, né? O Polo Sul ou o Polo Norte. Eu tenho aqui um frasco, né, com gelo, né, com água congelada, que é como a água se encontra nessas regiões, na forma de neve ou na forma de gelo propriamente dito. Então, o que nós podemos dizer? Que a água nessa região, a temperatura é extremamente baixa, né? E a água está congelada. Então, será que os seres vivos estão adaptados a viver nessa condição? Pouquíssimos seres vivos estão adaptados a viver nessa condição. Poucos animais e, inclusive, poucas plantas. As plantas com grande dificuldade. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Olha só. Esse aqui a gente chama de líquen, tá? É uma associação de um fungo com uma alga. Nós temos aqui também, eles gostam muito de casca de árvore, mas eles conseguem sobreviver também no gelo, tá? Eles formam um tipo de vegetação muito especial que consegue sobreviver no gelo. Só que a variedade desses seres vivos que tem em ambientes gelados, como o Polo Norte ou o Polo Sul, é muito baixa. Então, numa região em que eu tenho baixa temperatura e pouca quantidade de água disponível, ou que essa água esteja congelada, os seres vivos não têm grande biodiversidade, não existe uma grande variedade, tudo bem? Agora nós vamos falar de um outro ambiente muito característico do planeta Terra. Existem praticamente todos os continentes, que são os desertos. Nos desertos, o que nós vamos ter? Uma temperatura muito alta e pouca água, pouca disponibilidade de água. Existem alguns desertos que podem ficar anos sem chover. E aí, os seres vivos que vivem nesses locais, eles têm que estar adaptados a essa baixa quantidade de água e a alta temperatura. Um exemplo de plantas que estão adaptadas a essa condição são os cactos, ou as cactáceas, como a gente preferir. Elas têm estruturas que armazenam a pouca água, né, que está disponível nesses locais. Então, quando chove, elas armazenam uma grande quantidade de água que fica disponível por muito tempo para que elas se desenvolvam. Em um deserto, nós não vamos encontrar uma grande biodiversidade de animais. Nós vamos encontrar as plantas, como por exemplo as cactáceas, alguns insetos, algumas serpentes, né? É característico do deserto também a questão dos camelos, dos dromedários, mas que estão adaptados a essa. O terceiro ambiente que eu trouxe aqui para vocês é o ambiente de campos. O ambiente dos campos, a temperatura é uma temperatura média, tá? Não é muito alta e também não é uma temperatura muito fria, só que também não tem muita água disponível. Então as plantas, geralmente as gramíneas, né, os capins, eles crescem nesses ambientes, mas eles não têm também uma grande biodiversidade. É um tipo de vegetação e alguns tipos de animais. Eu não vou ter uma floresta alta, isso aqui vai chegar talvez a 1 metro e pouquinho de altura. Nós temos aqui no Brasil alguns exemplos, como no Rio Grande do Sul, os chamados pampas gaúchos, e também aqui no estado do Paraná nós temos, na região de Palmas, muita região de campos. Então, da mesma forma, eu não tenho muita biodiversidade, mas vocês perceberam que a variedade está aumentando. Então, a biodiversidade, tanto de plantas como animais, aumenta à medida que aumenta a quantidade de água e conforme aumenta a temperatura. Nós vamos ter um quarto ambiente, que é nesse ambiente que nós vamos ter uma temperatura alta e uma grande quantidade de água.
que é na região do planeta Terra, como eu estava explicando para vocês, é essa região aqui, ó, onde eu vou ter maior incidência da luz solar. Percebam que eu tenho plantas que dão muitas flores, eu tenho uma variedade de flores, ó. Eu coloquei aqui algumas flores de cores diferentes, plantas com folhas de tamanhos diferentes, folhas grandes, folhas menores, né? Plantas mais altas, plantas mais baixas, num ambiente típico de floresta. Toda essa quantidade de plantas, por exemplo, vai atrair uma grande quantidade de animais que vão encontrar alimento e abrigo nesse local. E aí aumenta a biodiversidade. Então grava aí, o que você tem que lembrar? Que para ter uma grande biodiversidade, existe a necessidade de uma disponibilidade de alta temperatura, ou uma temperatura regular o ano inteiro, mais alta, e também uma grande quantidade de água. Espero que você tenha gostado e que você tenha compreendido, e até a nossa próxima aula. Até mais!